Estamos em mais um podcast do Dias de Luta, Dias de História, o podcast histórico. Hoje é dia 26 de novembro de 2020 e vamos dar início a um debate sobre o papel da violência na história. Eu, Ana Clara Pães, jornalista formada pela Universidade de São Paulo, vou ser a mediadora desse debate e trouxe 4 convidados especiais. Kemily Sogler, historiadora formada em Harvard. Hi guys, fight the Babylon. Giulietta Paranzini, formada em Ciências Sociais na Universidade de Roma, na Itália. Buongiorno. Tobas Victório, filósofo formado na Unicamp. Fala pessoal, tarde. E Fialho de Paola, também conhecido como El Lobo, doutor em Ciências Políticas formados pela Universidade de São Paulo. Fala Fiote. E para dar início ao debate, eu começo com uma pergunta. Qual o papel na violência? E para responder essa, vou escolher o Fialho de Paola. Bom, primeiramente, uma boa tarde aí para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu acredito na tese, pegando como exemplo prático a Revolução Francesa. Por exemplo, para que haja ordem, tem que haver desordem, né? Para que haja ali um equilíbrio, deve haver a desordem, que no caso é a violência, ok? Giulietta. Bom dia a todos. Eu vim aqui, vou concordar com El Lobo e utilizando da tese que a história se refaz o tempo todo, né? Por meio da luta daqueles que estão insatisfeitos com a sociedade em que vivem e os que se beneficiam dela, como exemplo a Revolução Russa. Tobas e Kemily, qual a opinião de vocês sobre? Olha, eu concordo. De qualquer forma, a violência aparece para romper uma antiga ordem que gerava insatisfação. Já eu acredito que nesse contexto a violência ela não aparece só para romper a antiga ordem, mas também como uma manifestação talvez exacerbada de força e poder, por exemplo, a Guerra dos Canudos. Bom, vou fazer outra pergunta. É interessante aí os exemplos, né, que estão dando, que são conflitos que envolvem a violência e são conflitos que geraram diversas remanescentes para o que a gente conhece hoje pela sociedade, né? Então é muito interessante aí que a violência sempre está presente na nossa história. Sim, a violência construiu a história. Exatamente. Independente do lugar, seja em qual país do mundo for, a violência sempre regeu muitos embates e revoluções. Bom, agora eu vou fazer outra pergunta e para responder eu vou escolher o Tobas. Seguindo essa ideia, como se dá a relação entre a violência com o conceito de poder? Olha, o poder equivalente ao potencial de gerar violência de determinado agente, como exemplo da corrida armamentista durante a Guerra Fria. El Lobo, o que você acha sobre? Seu Tobas Balzarini, eu discordo, né? Na verdade, a mesma violência, né, que é utilizada como confirmação de poder, como o senhor disse, ela também é usada para combatê-la. Aí temos diversos exemplos na história aí. Vou dar um exemplo bastante, digamos assim, sangrento, né? Foi um conflito bem problemático, foi a Revolução do Haiti. Vou explicar aqui brevemente para os nossos espectadores. A Revolução do Haiti aconteceu porque, como qualquer colônia aqui da América, utilizavam a mão de obra escrava, né? No caso, a colônia do Haiti, chamada de colônia de São Martinho, se não me falha a memória, ela tinha bastante escravos negros da África, obviamente, e os colonizadores eram os franceses. O que acontece é que a confirmação de poder lá era abusiva, né? Assim, de modo superficial, claro que a escravidão é abusiva, a escravidão é algo extremamente imoral, é algo extremamente ruim, mas ali parece que os escravos utilizaram a violência
para ter uma reação contra essa confirmação de poder. E eu acho que essa é a coisa que sustenta a minha tese, né? Eu acho que a violência, ela combate a confirmação de poder, ou seja, a violência combate a violência. Camille e Julieta, se posicionem. Bom, senhor Erlobo, eu compartilho da mesma ideia, já que eu, pelo meu ponto de vista, acredito que o poder utiliza da violência para demonstrar força, para ele se manter imponente e utilizar sua importância como agente da lei, entre aspas, utiliza da violência para se manter. Eu acredito nisso. E eu, seguindo esse raciocínio dos meus colegas, acredito que para combater essa violência tão presente atualmente e em toda a história da humanidade, acho que é necessário um mediador de interesses que regule manifestações dessa dentro do meio social, como já existe hoje. E qual seria esse mediador? Bom, eu posso afirmar que esse mediador é o Estado, já que o ser humano, seguindo seu estado de natureza, ele é superior na cadeia ecológica. Porém, nós utilizamos como segurança própria a nossa própria força, mas isso acaba trazendo com que os seres humanos se tornem rivais e isso gera uma violência exacerbada. Então, é utilizada a força do Estado para mediar, sendo um mediador legítimo para combater essa violência que é gerada entre os rivais, que somos nós, seres humanos, agindo pela nossa própria conta, por nossa própria força, individualmente. Compartilho dessa ideia, Camille, no caso, Camille, desculpa, mas acho que essa é uma ideia bem do filósofo Hobbes, né, em que o homem é o lobo do próprio. É muito interessante essa reflexão que o Camille fez, né, a respeito do Estado. É uma questão tão pertinente quanto os demais conflitos que nós citamos. E, novamente, muito legal da parte da Júlia citar aí a frase do Thomas Hobbes, que na verdade não é do Thomas Hobbes, né? A Cani lupus, homem lupus, não sei o que lá, essa frase famosa aí, que está traduzida do latim, ela não foi do Hobbes, mas explica bastante como que surgiu o nosso contexto social, como que foi construída a nossa sociedade, né? O homem querendo ali, vamos falar de um termo mais coloquial, o homem querendo ferrar o outro. Então, é bem interessante essa reflexão. Exatamente. Aí é trazido a ideia de um contrato do homem com o Estado civil para que ele possa mediar essas relações para que não se torne exageradamente uma violência, um caos incontrolável, assim. Exatamente. O homem legitima um contrato para proteger a sua propriedade privada. Ter uma forma de proteger. Bom, Julieta, como é a relação entre a violência e o poder constitui as relações sociais e a visão de mundo ao indivíduo? Então, Ana Pães, eu acredito que, segundo a ideia do Emile Durkheim, um sociólogo muito famoso, a sociedade, ela independe dos indivíduos. Portanto, é ela que molda os comportamentos desses. É o lobo? Opa, bom, como a Júlia falou ali, assim a dependência instala-se no indivíduo em relação ao Estado, né? E sua visão de mundo baseia-se na moral instituída por eles, pelas leis e afins. Bom, é muito interessante essa questão porque aborda bastante o que a gente chama de moral, né? Até citar aqui um filósofo, ou talvez o filósofo mais brilhante da antiguidade, Aristóteles, falava bastante sobre moral e ética, né? A moral ali é uma convenção entre os indivíduos que integram aquela sociedade para justamente transformar a sociedade em um ambiente harmônico, né? Acho muito interessante, até queria levantar um adendo aí, né?
muitas pessoas criticam aí, principalmente o pessoal libertário, né, que questionam a cobrança de impostos do Estado, né, alegando que o imposto é o roubo do Estado. Eu, pelo contrário, eu acredito que o imposto, assim, na lógica capitalista, o Estado oferece um serviço de segurança para nós, não é? E então, logo, o imposto é o que a gente está pagando pelo serviço dele. O que me impede de, por exemplo, bater em alguém, matar alguém, é o Estado vai me reprimir, eu vou ser julgado, né? Então, é interessante essa questão, porque o Estado é sim necessário. Mas, senhora Lobo, o senhor não concorda comigo que o Estado utiliza de violência para combater a violência? Por exemplo, vemos muito casos de violência policial nos últimos tempos. Essa violência, ela é gerada intimamente pelo Estado, ou seja, o Estado gera violência. Então, de uma certa forma, nós estaríamos, quando pagamos impostos, pagando pela violência que é deliberada a nós? Essa é a sua visão? Bom, não exatamente. Isso aí, Camille, depende também da sua visão de sociedade, do exemplo que você tem de uma sociedade. No contexto, no papel, é claro que é legal nós falarmos isso, essa questão do Estado. Mas, obviamente, na prática, principalmente aqui no nosso país, o Brasil, é meio falha essa questão da autonomia estatal, né, do poder estatal, porque, de certa forma, é executada de uma forma ruim, é executada ali, vamos citar aí, por exemplo, a questão do preconceito racial, que é bem pertinente nesse debate, né, da violência policial, mas é executado de uma forma ruim, exatamente o que eu estou dizendo. Caso se essa ideia que a gente tem do Estado fosse executada fielmente, né, de uma forma benéfica para a população, claro que eu acho que seria o melhor modelo social, né? Para mim, anarquia, essas coisas aí, não funcionam. Inclusive, a anarquia também requer a violência. Para você ver, Camille, né? Que a violência, de certa forma, é inevitável. Ela é necessária, às vezes. Então, aí, sem entrar em debates ideológicos com relação a essa questão do papel da polícia, eu acho que o Estado ele tem sim, como a Júlia falou, a questão da violência legítima, né, o uso da violência legitimado pela população, mas ele tem que ter consciência ali de como ele está usando a violência, para que grupo, principalmente, ele está usando a violência. E é claro que né, nessa reflexão aí de muitos anos atrás, muitos anos, é atual e é muito pertinente, né? Exatamente. Eu concordo com o senhor na questão de que a violência é necessária para a ascensão de uma sociedade. Como, por exemplo, a gente pode ver sobre o ato de não violência de Gandhi, e isso pode ter acarretado numa não ascensão da Índia. Eu gostaria de saber o que os meus parceiros têm a falar sobre isso, porque eu acredito sim que a violência gera ascensão. Quando existe queda de um poder que está violentando os dominados e os dominados reagem com violência, estando esses assim indo para o poder. O que os meus parceiros acham sobre isso? Eu acredito que você citou o exemplo de Gandhi. Acho que Gandhi ele não é regra, ele é exceção. Compartilho da ideia de todos os meus colegas que a violência, por mais avassaladora que seja, por mais mortífera, por tantos malefícios que traz, ela também é inevitável e necessária. Porque, consoante a sua ideia de Hobbes que você apresentou nesse debate aqui, Kemily, o homem tem por natureza ser violento, resolver os conflitos que a eles são apresentados com violência. Então, por exemplo, revoluções como a Revolução Gloriosa que aconteceu na Inglaterra e até mesmo movimentos que o Gandhi instaurou foram todos exceções, porque se a gente analisa a história fielmente, percebe-se que a história foi criada, foi construída por meio de lutas entre as pessoas. A questão é bastante interessante, né? Que claramente, obviamente,
Entre os conflitos históricos, o conflito que envolveu ali Mahatma Gandhi e o seu movimento pacífico foi uma exceção, exatamente como a Adília falou. Eu acho que mais do que importante é ressaltarmos a relevância que essa questão do Gandhi teve na nossa história. Vamos lá, conflitos armados que movimentaram populações e, né, um alto índice de violência, muitas mortes, eles de fato definiram o rumo das sociedades, eles de fato definiram o futuro do mundo. Diferente aí, não é menosprezando, claro, não é diminuindo a importância do movimento pacífico do Gandhi, mas não foi assim, não teve tantas proporções ideológicas quanto, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Ou vamos dar um exemplo bem mais, assim, questão ideológica, a Revolução Russa, de 1917. Não teve tantas proporções assim, de atingir a população, de atingir o sistema, da forma que esses demais conflitos que envolveram a violência tiveram. Então, acho que é uma exceção, sim. Não acredito que seja aplicável à maioria, né, dos conflitos ideológicos ou movimentos. E essa é a minha tese. Eu acho que a violência é necessária e inevitável. Gandhi foi uma exceção, mas ele não é aplicável na maioria das situações. Os contextos são contextos variados, não é, Lobo? Exatamente. Eu acho que você tem que analisar particularmente ali cada questão. A gente tem diversos conflitos, e a gente sabe que a maioria foi violência, cara. Até uma conversa que eu tive com a Kemily há alguns dias aí, que a gente estava falando sobre a Bíblia, os conflitos expostos na Bíblia. Assim, esquecendo o fato de que a Igreja Católica, né, teve aí a questão da Inquisição, que usou a violência, mas a própria Bíblia, ela expõe a violência como algo necessário às vezes, entendeu? Vamos dar um exemplo. Alguém consegue dar um exemplo aí? Eu não sou estudante muito da Bíblia, mas alguém consegue dar um exemplo? Eu posso trazer um exemplo como um texto citado na Bíblia, da história de Josué, em que eles estão numa batalha travada para cindir, né, a população hebreia para a Terra Prometida, e então eles encontram conflitantes. E aí Josué, né, seguindo toda a história e vendo a parte religiosa da coisa, Josué pede a Deus para que pare o sol, para que eles possam conseguir ter tempo ainda de dia para batalhar. Então, seguindo a história da Bíblia, Deus para o sol e eles batalham e vencem a batalha contra os conflitantes, que eram contrários ao povo hebreu, e eles conseguem seguir na sua peregrinação. Ou seja, até compartilhando da ideia do El Lobo, até um livro que cita a paz pela fé, diz que é necessário a guerra para se acendir a paz. Então, nós podemos ver que muitos adeptos ao cristianismo, né? Muitas pessoas são adeptas ao cristianismo hoje no mundo, e nós podemos tirar essa ideia de que mesmo na fé é necessário, né? A fé que pega a paz, é necessário a guerra. Só queria colocar uma adendo sobre os pontos levantados. Desculpa, Camille. Pode ir, se quiser. Não, pode falar, Thomas. Obrigado. Sobre os pontos levantados, onde vocês falaram que movimentos de paz não demarcaram tanto, mas a presença da morte, como a Revolução Russa, propriamente dita, ou a Primeira Guerra Mundial, traz esse lado humano e faz repensar sobre seus acasos, assim como nas histórias bíblicas, onde conflitos são brutalmente marcados, assim como a crucificação de Jesus, que é representada de diversas formas, é um símbolo do catolicismo, por exemplo, mas movimentos de paz não recebem tanta importância. Realmente, Tobas. Muito pertinente essa colocação. Vou fazer um jogo de palavras aí, né? Muitas pessoas pedem, às vezes, para
para seus amigos, enfim, até aí em debates políticos, para as pessoas serem mais humanas. Interessante é que se nós pensarmos no repertório da humanidade, significa ser violento, né? Acho que a questão aí é bem contraditória referente às falas, mas é claro que a gente tem que prevalecer, tem que lutar pela paz, né? Infelizmente, hoje em dia, principalmente, a violência é utilizada como confirmação de poder, né? Temos aí também o caso do Estado Islâmico, né? Avassalador na questão das guerras e milhões de mortes ali, principalmente na Síria. Isso é uma confirmação de poder e nós temos que lutar contra isso. E aí o interessante é que como é que a gente vai lutar contra isso? Um exemplo aí da questão dos americanos lá dentro é violência. Exatamente. Pode falar, Julieta. Obrigada. Uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, não sei como está nosso tempo, mas algo que nós que somos historiadores, sociólogos, filósofos, estudamos foi o método dialético de Hegel. Eu acho que ele é uma explicação muito plausível para a violência. O método dialético de Hegel, explicando agora para os nossos espectadores, basicamente define o movimento real da realidade. Então, é basicamente como que as lutas, como que as antíteses foram formando novas sociedades. Consiste numa teoria em que a gente começa com uma tese, uma sociedade, e apresenta-se uma antítese, então algo que se opõe a essa tese. E logo, após essa oposição, que é gerada por violência, luta, agressão, obtém-se uma síntese, que também é uma nova tese e que logo será sobreposta por uma antítese. Então, olha a violência construir. Julieta? Não estamos te ouvindo. Não me ouviram? Você pode repetir só a última parte? Ali. Isso. Sim. Gostaria que eu voltasse desde a parte da tese? Acho que ficou bem entendido. Eu acho que deu para entender. Da teoria de Hegel e até levantar uma questão muito, muito interessante, que é o materialismo histórico dialético, né? Onde Marx explica que a história é movida através da luta de classes. E vamos pontuar que a luta de classes é o quê? A violência. A violência em si, não necessariamente de forma direta, né, mas indiretamente, é a violência que move a nossa sociedade, é a violência que construiu o que a gente tem como padrão social hoje. É a violência que constrói a nossa moral, a nossa ética, entendeu? Então, todos nossos, principalmente o poder estatal, é regido pela questão da violência. Tem que levar em conta ali. E eu gostaria de perguntar aí a respeito do tempo, né, para a nossa mediadora Ana Clara Pães, o momento que estamos aí, por favor. Vocês têm 1 minuto e meio para dar opinião. Kemily e Tobas, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade também. Eu gostaria de concluir com uma ideia, então, que acredito que é compartilhado por mim e todos os meus colegas, de que para que haja um poder, para que haja um Estado mediador, da qual nós entregamos um contrato, né, da qual nós entregamos a não necessidade de luta individual, e nisso nós podemos nos basear na ideia de que é necessária a violência para que se ascenda ao poder, e isso é algo natural do ser humano, e independente da sociedade em que esteja inserida e da coerção que o Estado aplica sobre essa sociedade, independente da sua forma cultural que rege a sua moral e ética, a violência, ela acaba gerando tudo, e ela é um dos principais agentes
de poder de quem rege os dominados, no caso, da estrutura social da qual nós pertencemos. Bom, então, encerro só pra aqui o resumir debate, aqui, deu tempo. Eu gostaria de agradecer vocês. Debates como esse é de extrema importância para a gente entender a nossa sociedade, como chegar a compreender melhor as coisas. É sempre um prazer receber vocês aqui no podcast. Muito obrigado, Fialho de Paola, Tobas, Kemily, Julieta. A participação de vocês foi ótima. E é isso. Até o próximo Dias de Luta, Dias de História, seu podcast histórico. Bye, guys! Buongiorno! Falou, pessoal.